Isso aí, a CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado, que investiga apostas online, conhecida como CPI das Bits, ouviu hoje o depoimento da empresária e influenciadora Virgínia Fonseca. Ela tem mais de 53 milhões de seguidores no Instagram e já fez nas redes sociais divulgações de empresas de apostas. Vamos ver um trecho do depoimento da influenciadora. Se realmente faz tão mal para a população, proíbe tudo. Por que está regulamentando? Proíbe tudo que acaba com tudo. Agora, eu nunca aceitei fazer publicidade para casas de aposta que não estão regulamentadas. E eu recebo muita oportunidade, muitas propostas para fazer. Então, assim, tem as regulamentadas, que estão dentro da lei, e é o que eu faço. Mas eu acho, e se for decidido por vocês que tem que acabar, eu concordo que tem que acabar. Dezembro de 2022 não havia regulamentação ainda e a senhora já fazia publicidade. Mas a minha assessoria jurídica buscou uma lei lá em 2018 que permitia alguma coisa assim. Ok, na época ela não estava regulamentada. Ela perdurou até dezembro de 2023, onde foi que todo mundo estava fazendo. Pois é, bem nariz empinado ela, né? Virgínia respondeu ainda a relatora da CPI das Bits, Soraya Tronic, quanto perguntada sobre impedir que os usuários utilizem plataformas estrangeiras de apostas. Vamos acompanhar o que ela disse. Agora, uma pergunta aqui, batendo um papo. Como é que nós iríamos proibir os jogos no Brasil e evitar que brasileiros joguem em plataformas estrangeiras? Mas aí eu não sei. É a mesma coisa a Mega Sena. Ano retrasado, eu fui lá e comprei 10 mil, ganhei nada. Então, tipo assim, na intenção de ficar bilionário, eu não fiquei. Então, tipo assim, eu pergunto pra senhora. Não ficou milionário? Não fiquei bilionária, era bilhões, né? Paguei 10 mil, perdi, não ganhei. Então, assim, eu que peço pra senhora, para realmente, esse CPI das BES, eu acredito que vai ser muito boa para avaliar tudo e ver e chegar à conclusão, vocês, senadores, enfim, o que é melhor e o que é pior, e eu vou acatar o que vocês falarem. Bom, o Instagram não perdoa, viu, André Vasconcelos? Muita gente tem divulgado páginas e páginas de fofoca e ela aproveitando a audiência dela aí no Instagram para divulgar, né? Acredita-se, inclusive, que ela tenha feito contratos aí com algumas páginas, né, para divulgar a participação dela nesta CPI. E o pessoal fez uma análise, inclusive, André, das roupas, de como ela foi vestida, né, para prestar depoimento, dizendo que, inclusive, que foi tudo milimetricamente calculado. A blusa dela, que é um moletom que ela está usando, que tem uma estampa ali, né, uma foto da filha. Em determinado momento ali também ela coloca uma garrafa da mesa em cima da bancada, né, que é uma garrafa da marca dela. E depois da CPI, André, ela postou stories ainda, postou foto com os senadores e depois postou um story, né, com um anúncio de 71% de desconto em todos os produtos de uma marca dela. Então, assim, foi uma grande estratégia de marketing da Virgínia que trabalha com isso nessa CPI, né? Você vê que as pessoas não perdem uma, não é verdade, Cira? Não perdem uma. Ela ali falando a senadores, ali num ponto que era para estar mais tranquila, mais delicada, não, nariz empinado, falando firme, respondendo com tranquilidade. Se quiser terminar, termina. Não, nunca tive nada com isso, não. Respondendo assim, como se estivesse respondendo para um conhecido, para uma pessoa qualquer na rua. É aquilo que chama a atenção da gente, como é que muita gente hoje em dia tem perdido o respeito até nos momentos tão complicados, porque ela está num ponto delicado ali, né? Não é tão simples assim, você sentar na frente de parlamentares e prestar um depoimento, estando ali possivelmente sujeito a algum tipo de punição, de algum problema, não. Põe o moletom lá com uma propaganda, leva a garrafinha para poder fazer propaganda e depois sai vendendo tudo. É isso, a realidade hoje em dia é essa, lá, falando com os senadores lá, e na maior tranquilidade, deve ser aquela garrafinha rosa ali, será que é aquela garrafinha rosa? Exatamente, com canudo, em determinado momento.
faturar. Ela confundiu o microfone com esse canudo e a internet não perdoou também, foi a loucura. E aí foram vários memes, né? E aproveitou, claro, para divulgar os produtos dela. Tá rendendo bastante essa participação da Virgínia, né? Prestando esse depoimento hoje, a saída dela também, a chegada e a saída dela, cheio de holofotes. Então, assim, de tudo ela usou. E você, André Vasconcelos, você está usando os seus stories para fazer algum tipo de campanha? Você usa bem a sua comunicação lá nos seus stories? Não uso não, Cira. Eu sou muito tranquilo em relação ao Instagram, eu posto alguma coisa ou outra, ou na nossa chamadinha aqui para o jornal, para chamar o pessoal para assistir, mas daí a ser influencer é uma distância muito grande. E saber aproveitar isso, porque existe uma turma que sabe exatamente aproveitar isso, como pegar, que hora pegar, qual é o momento certo e qual é o timing da coisa. Ela falou, vou prestar um depoimento, vai ser transmitido, quer saber, vou levar meus produtos aqui agora, aproveitar a audiência e mandar ver para vender e já tá, e tá vendendo mais, né? Pois é, André, o objetivo da audiência foi compreender, né, a influência da Virgínia na promoção de apostas e também jogos de azar. Um momento inusitado durante a sessão foi quando o senador por Minas Gerais, o Cleitinho, confessou que é fã dela e até pediu um vídeo para a esposa dele, né? E a gente tem essas imagens, vamos assistir. Então não estou aqui hoje para apontar o dedo para você, não. Estou aqui para poder sensibilizar, tocar seu coração, para que você comece a fazer propaganda agora, contra esse tipo de jogos e faça mais o seu pré-treino. Inclusive eu vou terminar aqui, posso você mandar um abraço para minha esposa, para minha filha? Claro, com certeza. Ô Cleitinho, eu sabia que eu te conhecia de algum lugar. Eu te conheço, eu já vi vídeo seu já. Aqui, ó, manda um abraço pra Amanda e pra Laisa. Amanda e Laisa. Amanda e Laisa, obrigado aí pelo carinho. É nóis. É nóis, valeu, Cleitinho. Poxa, quem gostou, já rezar. Muito bom. É isso, né? O momento ali de investigação, de ouvir depoimento, que vira piada. Momento tão importante desse que vira piada para o pessoal comentar e compartilhar e rir nas redes sociais, né, Ciri? Pois é, tem gente falando que foi um verdadeiro circo todo, né? Essa participação dela na CPI hoje. Agora, Edio, vamos até Brasília, né? Com o nosso repórter que está por lá também participando aqui com a gente. A presença da influenciadora de fato era necessária? Era relevante e importante aí para os trabalhos da CPI? Qual que é a sua opinião, hein? Ciri, a presença da Virgínia numa CPI como essa, que estava um pouco apagada, inclusive, traz visibilidade, né? Trouxe visibilidade. A convocação dela trouxe ali pela senadora Soraya Tronic, trouxe visibilidade a essa CPI, que foi um sucesso de transmissão pelo YouTube, no canal do YouTube da TV Senado. Foram, até agora há pouco, essa transmissão já tinha sido vista por mais de 887 mil pessoas. Teve um pico de transmissões de pessoas assistindo ao mesmo tempo, de 11.924 pessoas assistindo ao mesmo tempo, e uma média de visualizações de quase 76 mil pessoas. A presença da Virgínia poderia ser esclarecedora se ela tivesse sido levada de uma forma um pouco mais séria, assim. Virgínia aproveitou dali, surfou nessa onda, fez a propaganda de todos os produtos que ela queria fazer ali, da camiseta, tudo foi realmente muito pensado. A forma como ela se vestiu, como ela se penteou, como ela não se recusou a beber a água do copo que estava ali, que fica na bancada, para os parlamentares e para quem está sendo ouvido, para os advogados. Ela não bebeu daquela água, bebeu da água do copo dela, que é aquele copo grande, térmico, que apareceu ali, que virou a marca dela para que isso pudesse ser visualizado, e teve uma boa repercussão disso, porque foram até agora quase 800 mil pessoas, mais de 800 mil pessoas assistindo essa transmissão. A presença dela seria muito melhor aproveitada se de fato tivesse sido tratado isso com uma mais seriedade e menos espaço para que ela fizesse essa propaganda toda, assim. Os parlamentares também aproveitaram e deram mais visibilidade e mais moral a essa comercialização da Virgínia. Assim, ela é uma influenciadora que trabalha com publicidade, mas ali o espaço acabou sendo para ela. Assim. A CPI mesmo não trouxe, até os momentos que ela foi confrontada, ela de fato estava muito bem preparada assim, para responder. As transmissões de vídeo que mostravam quando ela fala em ser viciada em jogo, que eram expressões hoje que são proibidas, mas são vídeos que já se passaram e que ela chegou a dizer isso, que ela gostava de jogar e que ganhava.
Isso tudo foi mostrado pela CPI, mas no final das contas a sessão terminou meio como uma grande festa. Assim. Os parlamentares, a própria Soraya terminou dizendo que começaria a seguir, que não conhecia a Virgínia, mas começaria a segui-la. O senador presidente da comissão disse que levou a filha para poder assistir a transmissão e que a filha, que é uma estudante de medicina, gostaria depois de tirar uma foto com a Virgínia. Os parlamentares tiraram foto, o Cleitinho fez isso, ainda fez uma propaganda, falou que tomava um pré-treino dela. Então todo mundo ali ficou, se a Virgínia já é uma milionária, ela ficou mais rica ainda hoje com essa propaganda gratuita, usando ali um espaço público para poder, que deveria ser debatido uma coisa mais séria, importante, que é esse uso dessas bets pelos influenciadores e que tornam as pessoas viciadas mesmo, assim. Quando se vê a Virgínia, que é uma mulher dessa, com a influência que ela exerce, com mais de 53 milhões e 400 mil seguidores no Instagram, só no Instagram, com a influência que ela exerce, divulgando todo o dia a dia dela, quem era uma menina pobre que virou uma mulher milionária, quem vê aquilo ali acredita que de fato é possível chegar onde ela chegou. A forma como ela chegou é muito questionada, não só pelas publicações dela, mas pelos contratos que são de fato duvidosos, esses contatos desses jogos de azar, porque eles fazem com que pessoas que têm pouco dinheiro ou quase nenhum dinheiro acreditem que aquilo ali seja uma fonte de renda, e não é. Então, assim, a chance de perda é muito maior do que a chance de ganho. Mas, como uma mulher dessa, que transmite credibilidade, ela tem uma boa forma de se expressar, tem um jeito simples de se expressar e que se aproxima, as pessoas acreditam que é possível também se chegar a um resultado como a Virgínia, e não é tão simples assim, e não é por meio desses jogos. Então, ali hoje se viu para fazer a Virgínia mais rica, fazer com que as pessoas que deveriam ser melhor orientadas não fossem, porque ela continua bancando o jogo como uma coisa que vale a pena ser feito ali, segundo ela legalmente, por uma bet que ela fala que está regularizada, mas ainda assim os jogos de azar são um perigo aí para quem não é viciado ficar viciado, e para quem achar que é um meio de se ganhar dinheiro fácil, não é. Você imaginar, né? 53 milhões de seguidores. Gente, a gente está falando aí numa conta aqui de padaria de praticamente 1/4 da população brasileira, 210 milhões mais ou menos de habitantes. Você tem quase que 1/4 da população brasileira que segue o que ela fala. Muita gente acaba acreditando. Como você disse, Ed, lembrando sempre com muita cautela e um pensamento muito firme, imaginar o seguinte, que se pensar bem, esse perigo que são esses jogos eletrônicos, que é isso, a pessoa não tem muito conhecimento, às vezes uma criança, e muitas delas, naturalmente, as que não são legalizadas, acabam ganhando dinheiro, não é com quem ganha, é com quem perde. Então, as pessoas perderem é muito mais interessante do que as pessoas ganharem. Agora você imagina um senador por Minas Gerais, como a gente viu, Cleitinho, que nem integra a CPI, pediu para gravar um vídeo da influenciadora, para levar para a esposa dele, para mostrar, quer dizer, ele mesmo já está ali fazendo uma propaganda, né? Fazendo uma propaganda dela, tornando-a ainda mais conhecida no país inteiro, com mais seguidores e com mais dinheiro pingando na conta dela, né? É isso aí, André, porque quando ela sai, ela vai para um ambiente desse, onde ela deve ser confrontada e questionada por esses parlamentares. Ela sai dali aplaudida e bajulada por eles. Então, se havia alguma dúvida sobre a credibilidade da Virgínia, ela deixa de existir. Para quem está assistindo ali, não faz um questionamento mais profundo sobre a divulgação desses vídeos e dessa propaganda dessas bets e desses jogos que levam mesmo as pessoas a perder muito dinheiro, quando você vê que um senador da República e qualquer outro ali que tivesse, que era um papel de questioná-la e confrontá-la e fazer com que as informações que ela trouxesse ajudassem nas investigações disso, colocam a pessoa a achar que ela estava certa, assim, que não tem nenhum problema em ela fazer tudo isso. E lembrando que a gente tem uma transmissão aí de um canal no YouTube da TV Senado, que não é um canal de grande visualização, assim, para ter um alcance, de até agora à noite, em 7 horas de transmissão, 7 horas depois do fim da transmissão, ela tem uma visualização de mais de 800 mil pessoas. Então, assim, é um alcance muito alto
para se pensar que foi hoje, essa transmissão de hoje, inclusive, foi a de maior visibilidade do canal do YouTube da TV Senado este ano, em 2025, a gente está em maio. Então, é pensar que nesse público todo ela fatura, as pessoas vendo todas aquelas ali, as autoridades que deveriam questioná-la e deveriam fazê-la trazer informações que de fato levem a limar e fazer uma limpa desses jogos e dessa propagação por influenciadores dos jogos de azar, acreditarem que está tudo bem, que o que ela fez ali, o que ela faz é normal, que jogar... Aí vem um alerta, assim, eles falam, mas eu falo ali que tem, para quem tem 18 anos, se você não tem, é menor de 18 anos, não jogue, se você tem propensão a vício de jogos, não jogue. Mas isso não é tão simples assim, né? As pessoas entenderem e aceitarem, só simplesmente ter esse aviso, não tira a responsabilidade delas de, como uma influenciadora do porte da Virgínia, credibilizar algo que é questionável, que são esses jogos. Então, toda essa cena ali, ao alimentar ainda mais os negócios da Virgínia, a comissão e os parlamentares da comissão fazem com que o trabalho que deveria ser mais assertivo, né? Assim, no questionamento feito a ela, não tem esse resultado tão como se deveria ser esperado. Então, a gente pega aí um pessoal que não assiste esse tipo de transmissão ali do TV Senado e que assistiu hoje por causa dela, ver todo esse desfecho, o decorrer e o desfecho dela fazer o que ela quis fazer ali. Então, foi ela... Você comenta, a gente está vendo imagens aqui, inclusive, da saída dela, né, cercada aí por fãs, por familiares de parlamentares, né, por funcionários e pelos próprios deputados também, né, que, como eu disse, tiraram foto com ela, bajularam, tietaram por ali. Agora, o André falou muito bem, agora há pouco, essa questão do, né, o exemplo que ele trouxe foi do Cleitinho, né, senador por Minas Gerais. Ele foi lá, pediu um vídeo para a esposa, para a filha dele. O presidente da comissão também levou a filha para tirar foto, né? Os assuntos acabam que se misturam ali. Agora, isso também, Edio, você acha que pode ser entendido aí como uma grande estratégia para conseguir seguidores, para conseguir, por exemplo, por parte do Cleitinho ali, uma proximidade com essa audiência da Virgínia? Eu não tenho a menor dúvida, na minha opinião, eu não tenho dúvida disso, assim. Tá todo mundo querendo faturar, né? Se não financeiramente, na visibilidade, que traz retornos financeiros, ou traz retornos eleitorais, assim. Para um eleitor de Minas que gosta da Virgínia, ver um senador como o Cleitinho próximo a uma pessoa de quem se admira, e essa pessoa diz também que admira, quando ela fala ali, eu já te conheci de algum lugar, você não sei o que, tal, tipo... na hora de votar, isso pode não ser esquecido, sabe? Principalmente por um eleitorado jovem ali que não sabe, às vezes, como escolher um senador, não sabe como escolher um deputado. No caso ali, a gente está falando só de senadores, né? Que foi no Senado. Mas, então, isso traz ali um ganho para quem está lá, sabe, Ciro? Eu acredito. É um ganho para quem está ali, deveria fazer um outro papel, na minha opinião, de apresentar de uma outra forma esse trabalho, de questionar de uma forma mais séria esse assunto, e o foco acabou sendo outro. A gente não está falando aqui hoje de resultados de depoimentos de uma CPI, a gente está falando da repercussão toda que isso deu em torno da personalidade da Virgínia, do lucro da Virgínia, da tietagem dos parlamentares, da tietagem de outras pessoas que estavam ali assistindo. E não se falou, de fato, do que traz ali. Qual é o avanço que uma personalidade dessa deveria trazer para um esclarecimento de uma comissão parlamentar de inquérito que a gente não traz, a gente não tem. Porque todo o foco hoje foi em torno da personalidade dela, da forma como ela se vestiu, da propaganda que ela fez, dos produtos dela, que foi pensado, porque depois ela ainda colocou em promoção os produtos depois. Tudo isso foi muito bem elaborado por ela e para ela, para o benefício dela. E os parlamentares que deveriam fazer esse papel, na minha opinião, que deveriam fazer um papel mais de maior pressão, até que a Soraya fez um pouco, assim, mas depois isso se perde, porque quando você vê as pessoas todas ali
num esquema mais festivo, num desfecho mais festivo que foi, né, pedindo para gravar vídeo, para tirar foto, o assunto da CPI mesmo fica dissipado aí, se perde diante dessa propagação toda da imagem dos produtos e da riqueza da Virgínia.